Hoje nós vamos conversar um pouco sobre cansaço. O que pode produzir e o que tem produzido cansaço? Você já ouviu aquela expressão assim, ó, essas coisas estão roubando a minha energia, a minha força? E geralmente é algo que nós colocamos bastante atenção e aí a gente coloca assim, ó, parece que tem uma demanda muito grande. Para suprir, né? Para suprir essa demanda, você coloca um foco, um esforço nisso, e aí com isso os resultados vêm em forma de cansaço físico, mental. Mas será que o nosso cansaço vem realmente das coisas que nós fazemos diariamente? Será que o seu estado de estar descansado depende do quanto você descansa, ou o seu cansaço ele está vindo porque você está simplesmente colocando o seu foco em coisas que não fazem nenhum significado? E aí, realmente, suas energias, né, sua atenção está sendo direcionada para aquilo que, no final das contas, só é um ciclo repetitivo, mas não te dá um resultado verdadeiro. E a lição de hoje, que diz: hoje o silêncio do céu abraça o meu coração. Então, esses símbolos como silêncio, céu, abraça meu coração, são símbolos. Não é exatamente o que ele significa se nós utilizarmos e trouxermos esses significados para uma pessoa. Aí vai ficar parecendo que né, esse silêncio, né, essa quietude, essa paz, ela vai trazer algum benefício aqui para um eu. Então isso precisa ficar bem entendido. E é a partir daí que nós vamos compreender melhor de onde vem esse cansaço de fato e como ele pode ser efetivamente resolvido. Eu fui procurar o que significa quietude e serenidade, porque como é trazido, ó, hoje o silêncio do céu abraça o meu coração. Então esse silêncio é um símbolo para dizer, né, para trazer sobre esse descanso, quietude, serenidade. Diz assim: quietude é o estado de calma, tranquilidade e silêncio, tanto externo quanto interno. Enquanto a serenidade é a qualidade de se manter pacífico, equilibrado e confiante diante das adversidades da vida. Então, a quietude é esse estado de calma, né? É um estado que você mantém de tranquilidade, de equilíbrio. Mesmo que as coisas lá fora estão, né, totalmente, vamos dizer assim, ó, bagunçadas, está tendo algum conflito aparente, a calma e a tranquilidade, ela não está dependendo do movimento que aparentemente está acontecendo fora. Mas essa calma, ela é mantida internamente. E como que essa calma, né, e essa tranquilidade ela pode ser mantida? Ela precisa de algo estável. Essa calma e essa certeza, ela precisa estar ancorada em alguma coisa que é verdadeiro. Porque se você tem uma tranquilidade, por exemplo, assim, ó, sua calma e sua tranquilidade vem do seu dinheiro. Mas e se seu dinheiro acabar? E se acontecer alguma coisa? Ele te traz mesmo estabilidade, tranquilidade? Você confia de fato em algo tão transitório? Ah, então a minha tranquilidade vem de saber que eu tenho um bom casamento. Mas e se acontecer alguma coisa? Por exemplo, seu marido ou sua esposa, seu companheiro aí morrer? E aí? Ou ficar doente? Ah, minha tranquilidade vem porque eu sou extremamente saudável, como alimentos saudáveis, eu pratico esporte, então eu me garanto aqui. Mas quantas pessoas você já viu que
tinha uma vida assim, como a sua, e de repente ela ficou doente, parou, sofreu um acidente. Então percebe que para ter essa tranquilidade, essa estabilidade, a base, ou seja, o que você está ancorando essa confiança, ela precisa ser algo sólido. E aí é trazido aqui, ó, nesse significado. A quietude é muitas vezes o caminho para alcançar a serenidade, pois ao aquietar a mente, é possível ter mais clareza para tomar decisões e lidar com os problemas com mais equilíbrio emocional. Então, essa quietude, né, que Jesus ele traz aqui na lição, é essa quietude de partir sempre da verdade, que não muda. Como nós vimos nas lições anteriores, que fala assim, ó, a perda não é perda quando corretamente percebida. A dor é impossível. Não há pesar que tenha qualquer causa em absoluto. E o sofrimento, sob qualquer forma, não passa de um sonho. Essa é a verdade. Então, ó, a verdade é que o que é real permanece imutável. Continua sendo hoje sempre. Porque não tem um hoje, um amanhã. A verdade ela simplesmente é. O que você está ouvindo, por exemplo, agora, sendo relatado a partir da verdade demonstrada por Jesus, é a mesma daqui 2000 anos. Assim como foi a representação de Jesus quando ele passou aqui e ele mostrou a fé em uma única meta, na única existência que é Deus, ela é mantida até hoje. Então percebe que o que é verdade não passa, não muda, não sofre nenhuma alteração. A lição de ontem também terminou com essa pergunta assim, ó. E o que poderia alterar a santidade em si mesma? Ou seja, a existência, ela é imutável, ela não sofre nenhuma mudança. Então, o que poderia alterar a santidade, a impecabilidade, a imutabilidade, a existência? Nada pode alterar. Ela mantém-se por si mesma, porque Deus é a fonte. Deus é a fonte que não muda, que permanece. Então, essa quietude, né, esse silêncio do céu abraça o meu coração, eu estou firmado aqui na convicção de ser como Deus, de ser a imagem e semelhança de Deus. Essa é a minha convicção. E isso não pode partir de uma imagem, isso não pode partir de uma ilusão. Isso sempre parte da verdade para a verdade. Por isso que é sempre assim, ó, um convite do amor, da realidade, para a própria realidade, para o próprio amor. Então, é a consciência que permanece existindo em Deus, que é convidada, através dessa mudança de percepção, a reconhecer o que ela nunca deixou de ser. E aí, como nós podemos viver essa lição na prática? Formas práticas. Primeiro, eu vou questionar, né? Eu vou trazer para a razão, para a lógica, aquilo que eu chamo de vida. Se você está se repetindo, né, todo dia, fazendo a mesma coisa e até mesmo mudando aqui no mundo, você então alcance um descanso ou algo fica bem mais tranquilo para você, e não tem nada de errado você usar estratégias e métodos que sim, talvez você fazia muitas tarefas desnecessárias, né? Talvez por uma vontade de aprovação, você não consegue dizer não para as pessoas e aí você fica fazendo um monte de coisa, né? Você ajuda a sua tia, você ajuda seus filhos, você, sei lá, faz um monte de tarefas desnecessárias porque você está querendo só aprovação. Então, é começar a trazer o porquê eu faço o que eu faço, né? Trazer tudo isso para a lógica, para esse questionamento lógico, para a razão, sair desse sistema fechado, onde você só ficava, né, atuando só dentro da percepção equivocada. Então, a partir da percepção verdadeira do que você você sim vai se posicionar com mais firmeza, você vai selecionar aquilo que você quer e não quer fazer,
aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido. E aí, através desse questionamento, você vai começar a ter ações práticas, né? Você vai saber o que fazer em cada momento. E aí, não significa que depois você pode fazer novos ajustes, né? De repente você se posicionou de uma forma e aí você começou a fazer escolhas que realmente estão em acordo com esse novo modo de pensar. Aí de repente ali você acaba, né, tendo uma postura que não é muito coerente, você vai lá e ajusta. Isso não tem nenhum problema. É ser flexível para você fazer os ajustes necessários e as mudanças necessárias. Deixar de atuar dessa forma, escolher uma nova maneira e aí perceber assim, ó, nada foi ameaçado, ninguém morreu, né? Se, por exemplo, você deixou de fazer algo para uma pessoa que você fazia, mesmo que a pessoa não fique contente, mas aí ela vai lidar com isso. Você também vai parar de deixar de ser usada ou usado para que as pessoas usem você para confirmação das crenças delas, percebe? Então, são maneiras práticas que você pode atuar. E aí, com isso, um tempo de maior qualidade. E como você não fica mais validando as crenças e nem tentando agradar todo mundo, sim, você vai começar a alcançar esse estado de mais tranquilidade, né? Você vai fazer exatamente as coisas que você quer fazer, que você prioriza como importante. Percebe? Então, são formas práticas, não é nenhum bicho de 7 cabeças e não é nada místico, tipo assim, eu continuo aqui e aí o dia que Deus quiser as coisas vão mudar. Não, as coisas não vão mudar enquanto você não começar a partir de uma mudança de percepção corrigida, que é a verdade de Deus, e aí começar a atuar de forma condizente com esse novo posicionamento, com essa nova postura mental. As suas atitudes e o seu comportamento também vão seguir a esse mesmo modo de pensar como o Espírito Santo. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Até o nosso próximo encontro. Tchau!